Paciência. Você se considera uma pessoa paciente? Hoje nós vamos falar sobre essa característica do fruto do Espírito, a paciência. Nós vamos falar 3 itens aqui: paciência com as outras pessoas, paciência esperando uma bênção de Deus e paciência enquanto você está passando por tribulação. Fica com a gente vai aprender muitas coisas. Seja bem-vindo você que está sendo enviado, não sei nem como, para esse canal. Se você caiu aqui, preste atenção que Deus quer falar com você. E você que já segue nosso canal, curta, comenta, compartilha, espalha para mais pessoas a palavra de Deus. Vamos aprender mais juntos sobre as coisas de Deus e especialmente sobre essa série do fruto do Espírito Santo, tá bom? Vamos falar sobre paciência. Você se considera uma pessoa paciente? Ou você fala assim: eu sou uma pessoa paciente desde que não pise no meu carro, desde que não me irrite? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós vamos ler primeiro Gálatas 5:22, que é a base desse estudo que nós estamos fazendo sobre o fruto do Espírito. Volta aí nos vídeos do canal, a gente tem muita coisa já, muitos vídeos falando sobre os frutos do Espírito, tá? Então vamos abrir nossas Bíblias aí, que já era para estar aberto nesse texto aqui, mas é que é muito texto que a gente vai ler hoje, que bom! A gente vai aprender bastante da palavra de Deus. A gente tem mais de 250 vídeos no canal, e esses 250 vídeos normalmente são gravados corridos, lendo os livros e explicando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Agora a gente está fazendo uma série temática, tá? Então vamos lá, Gálatas 5:22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Pensa aí mesmo se você tem o Espírito Santo, volte no vídeo que eu falei sobre isso também, tá? Diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, que é o que a gente vai falar hoje, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então a gente já falou de amor, já falou de alegria, já falou de paz, agora nós vamos falar de paciência. É uma sequência até chegar no domínio próprio, que eu acho que é o mais difícil. Mas vamos lá então falar disso. Paciência. A gente pode ser paciente com as pessoas. É o contrário de paciência. É bom a gente pensar o oposto disso para a gente pensar se a gente está sendo paciente ou não. O oposto disso é uma pessoa estressada, entendeu? É uma pessoa impaciente e é uma pessoa irada, com raiva. Rapaz, isso é difícil, hein? Vocês estão vendo aqui, os outros vídeos eu fiz de pé, falando e tudo mais, mas hoje eu falei assim: eu vou tentar ser paciente, manter a minha paciência, então estou presa na cadeira quietinha aqui. Às vezes nós temos que ter ferramentas para nos ajudar a ser pacientes. Mas você é uma pessoa irada, estressada e vive com raiva? Você é uma pessoa que chega no lugar, as pessoas já ficam assim: meu Deus, essa pessoa pode explodir. Morrendo de medo? No seu ambiente de trabalho, no lugar que você frequenta, na sua roda de amigos e mais ainda, na sua família? Quando você chega, todo mundo já fica em estado de alerta? Pode estourar numa bomba? Pensa bem, presta atenção nisso. E eu fui refletir. Eu gravo os vídeos não porque eu sou perfeita, mas justamente porque eu estou tentando me aperfeiçoar. Mas eu quero dizer para vocês, eu já fui uma pessoa com muito menos paciência. Muito menos mesmo. Eu tava até lembrando esses dias com os meus filhos. Às vezes eu chegava no meu trabalho, os problemas continuam os mesmos, talvez até maiores, né? Mas eu chegava no meu trabalho tão irritada, eu chegava aqui só gritava: para com isso, faz aquilo, para! Gritava muito, eu era uma pessoa que gritava demais. Até que tem um texto que fala assim: deixe a gritaria de lado, em outras coisas, né? Mas uma das coisas, pare de ira, de gritaria. Aquilo lá falou tão profundamente com a minha vida que eu falei: Senhor, eu estudo tanto a Bíblia e sou uma pessoa que vive gritando. Eu não vou falar que eu sou perfeita, às vezes eu dou uns gritinhos. Mas a gente tem que buscar se aperfeiçoar. Perfeito a gente vai ser só quando a gente chegar no céu, né? Mas nós temos que buscar ser mais parecidas com Jesus. Jesus teve os momentos de ira, a gente sabe, né? A Bíblia declara um dos momentos principais de ira, mas foi por causa de zelo pela casa de Deus. Ele chegou lá, o pessoal estava comprando, vendendo dentro do templo, aquela coisa absurda. Ele falou: não, aqui não pode, aqui essa casa será chamada casa de oração. Ele se irou ali, mas uma ira santa, a ira de Deus. Normalmente, sinto-me dizer, a nossa ira não tem razão nenhuma. A gente precisa ser paciente. Depois a gente vai falar de ser amável, de manso, mais pra frente. Então a gente tem que ser paciente, tá? No Salmo 133:8 diz assim: o Senhor é muito paciente. E Ele é uma pessoa muito paciente.
cada vez que eu estou estudando mais sobre o fruto do Espírito Santo, eu tenho certeza que essas características a gente só pode ter na nossa vida se nós realmente buscarmos em Deus. Não existe ser naturalmente paciente. Lógico, tem pessoas que com certeza você conhece, eu já penso em algumas pessoas aqui, são pessoas tranquilas, né, calmas, mas às vezes elas não são pacientes por dentro, elas conseguem se controlar. Então ser paciente com o fruto do Espírito é buscar em Deus alternativas, mudança de vida e mudança de comportamento, entende isso? É muito mais do que uma característica normal da pessoa, mas ser paciente realmente é estar dependendo de Deus, né? Até porque eu pus o verdinho, porque o pessoal fala que o verde é sinal de esperança e a esperança tem a ver com paciência. Você vai ver isso que a gente vai falar lá no final. Então, você tem sido paciente com as pessoas? Vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 Tessalonicenses. É um texto muito bom. Primeiro, espero que você esteja acompanhando na sua Bíblia, tá? Porque a gente fala assim, a gente tem que conferir na Bíblia que as pessoas falam. Por quê? Eu te garanto que eu estou lendo na Bíblia. Mas existe muita gente por aí que fala assim, está escrito isso na Bíblia? Não está escrito nada. E você pode ser enganada. A Bíblia fala que é para você prestar muita atenção, porque vai ter muita gente falando que é coisa de Deus e não é, e enganando as pessoas. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:14 diz assim, ó. Exortamos vocês, irmãos, e a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Tessalonicenses e aí ele fala assim, olha, eu tô falando para vocês, conforte os desanimados, advirta os ociosos que ficam andando por aí. Ele fala uma coisa bem importante dos ociosos, depois se vocês quiserem ler aqui, mas ele fala assim, sejam pacientes com todos. Não é pra você ser paciente só com aquela pessoa boazinha pra você. Só com o seu chefe bonzinho. Só com aquela pessoa da sua família que é quietinha. Não, sejam pacientes com todos. É uma ordenança, né? Aqui também vai falar em 2 Timóteo 2:24. Uma coisa bem profunda aqui que a gente vai aprender. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. O servo de Deus verdadeiro, ele não convém ficar brigando, batendo boca, ser aquela pessoa irritadiça. Precisa ser amável, que a gente vai falar no próximo vídeo, e precisa ser paciente, né? Se você é servo de Deus, realmente, você tem que começar a ter essas características, buscar em Deus essas características, né? Efésios 4:2 diz assim também. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Olha só, não é assim, não suporto aquela pessoa, vou suportar. Não, tem que ser paciente, suportar os outros com amor ainda. Não é suportar com raiva, com ira, suportar com amor. Vocês estão entendendo que essas coisas são muito difíceis? A gente só vai conseguir se a gente buscar em Deus. Porque essas são as características do fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, essas características têm que estar na sua vida e cada dia mais parecendo isso na sua vida. Pensa bem, se você realmente está andando com Deus, tá buscando em Deus essas características, né? Agora eu vou ler mais um, Colossenses, que fala um texto muito lindo também. Colossenses 3:12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O cristão verdadeiro, que faz parte do povo de Deus, independente de religião em si, mas que realmente é cristão, que busca imitar a Cristo, é cristão no sentido da palavra de buscar a Cristo, de ser imitador de Cristo, deve ser paciente. Então nós precisamos pensar aqui, ó, eu pus aqui, ó, uma pessoa estressada contamina o ambiente. Se você está convivendo com uma pessoa estressada, você também fica estressado. Entende? Você, se é cristão, você não pode ser aquela pessoa que vai fazer com que os outros se estressem. Ao contrário, você vai fazer que o ambiente fique mais calmo, porque você é uma pessoa paciente. Vamos ler aí em Provérbios? Olha, Provérbios é um livro muito bom para a gente ler. Que ele é lições práticas. Você não precisa nem ficar pensando tanto. Lógico, tem coisas que é profundas, mas é coisa assim, aprende, põe em prática, aprende, põe em prática. Provérbios 15, diz assim, ó. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida
desperta a ira. Então, se você falar de uma forma calma, isso vai acabar com a confusão. Mas se você for uma pessoa ríspida, falar de maneira bravo, irado, né? O bravo, irada, você vai despertar a ira das pessoas, você vai contaminar o lugar, todo mundo vai ficar na sensação de defesa, vai querer brigar. E ainda continua no versículo 18. O homem irritável, ou a mulher também, tá? Irritável provoca dissensão, confusões, brigas, divisões, né? Mas quem é paciente acalma a discussão. Olha só. A gente só consegue brigar com quem quer brigar. Às vezes a gente tá querendo conversar, a pessoa consegue manter a calma, fala, vamos esperar, vamos acalmar, ter paciência, depois a gente conversa. A gente tem que pensar sobre isso, né? Então, você é uma pessoa paciente, você acalma as situações, o ambiente que você está é mudado por você, não para ser confuso, briguento, mas ser um lugar paciente. Pensa isso na sua vida. Você realmente tem sido uma pessoa paciente com os outros? Agora vamos pro próximo. Olha só que coisa maravilhosa. Então a paciência pode ser executada com o próximo, tá? E agora a paciência pode ser executada de outras duas maneiras. Na espera de uma bênção de Deus e também na situação difícil de tribulação. Na espera da bênção de Deus, escolhi um personagem bíblico muito conhecido que se chama Abraão, que é chamado de pai da fé. Vamos ver aí sobre ele, né? É Gênesis. Olha só, ele recebeu uma promessa de Deus, uma coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, gente, vamos lá. Gênesis 12, 4, tá? O que aconteceu? No capítulo 12, Deus o chama, porque ele estava numa terra, Deus o chama. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, ele tinha 75 anos. Sai da tua terra, no meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não sabia onde era, ele só obedeceu, tá? Então, Abraão foi, saiu da sua terra e Deus falou para ele o seguinte: olha, Abraão, a sua descendência vai ser enorme, vai ser grande. Deus fala para ele uma hora: sai da tua tenda, olha para o céu, vê as estrelas. A sua descendência vai ser como as estrelas, como a areia do mar. Então, quer dizer, mas Abraão tinha 75 anos, ele já era uma pessoa velha, né? Sua esposa também era velha, mas ele ainda não tinha filhos. Mas Deus prometeu para ele que ele teria filhos. Olha só que coisa. E que a descendência dele seria grande. Ele teria um filho e a descendência dele seria grande. Olha só, ele tinha 75 anos. Já é uma pessoa bem velha. Bem velha. Porém, Deus cumpriu a promessa. Mas ele demorou. Aos nossos olhos ele demorou. Porque, em Gênesis 12, 4 diz assim, partiu Ló como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Depois, passando os capítulos para frente, capítulo 21, 5, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, versículo 21. Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez o que ele prometera. Sara engravidou de um filho e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. E ele estava com cerca de 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaac. Às vezes a gente espera tantas coisas de Deus, mas a gente acha que Deus está demorando para resolver isso. A gente pede. Às vezes a gente pede uma semana, Deus não responde, a gente já perde a esperança. Mas Abraão creu em Deus. Em esperança ele creu em Deus. Por quê? Deus prometeu: você vai ter um filho e as nações todas serão abençoadas por meio de você. Você vai ter muitos descendentes. Abraão demorou 25 anos para receber essa promessa. Tem outras histórias de outras pessoas que esperaram tempo para receber a promessa. Mas será que às vezes a gente tem paciência de esperar a promessa de Deus se cumprir? Abraão, no meio do caminho, ele achou que Deus poderia estar demorando. E ele deu um jeitinho, se deitou com a escrava da mulher dele e teve um filho. Mas Deus falou: não é esse que será o filho da promessa, o filho é o filho da sua esposa, né? A gente tem que pensar. Às vezes a gente não tem paciência de esperar o que Deus quer e a gente tenta resolver do nosso jeito. Então a paciência, que é uma das características do fruto do Espírito Santo, deve ter sido colocada em prática na sua vida também, esperando pacientemente no Senhor.
A gente precisa esperar. Em alguns momentos, nesse momento de espera, Deus foi aperfeiçoando Abraão para ele ser um homem cada dia mais fiel. E Abraão, por que ele teve paciência de esperar? Porque ele confiou que Deus ia cumprir a promessa. Existem promessas na palavra de Deus para mim e para você. Mas nós precisamos saber quais são essas promessas e também nós precisamos confiar em Deus. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Mas Ele não vai fazer de acordo com a nossa vontade, do nosso jeito, e nem no nosso tempo. Porque aqui fala, no tempo determinado por Deus, nasceu Isaac, filho de Sara e de Abraão. O tempo determinado foi 25 anos depois de Deus ter feito a promessa para ele. E a gente quer que Deus responda na hora. Olha, fala a verdade pra você, algumas coisas Deus responde na hora, mas como que você vai aprender a ter essa característica do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, que é a paciência, se você não espera? Entende isso? Deus nas dificuldades, nas lutas, na espera, nos ensina a ter esperança e com isso nós vamos ter paciência. É fácil ser paciente se tudo é resolvido rápido. Um bebê, pensa um bebê, e ele ainda é teimoso, persistente, bebês, né? Eu falo que eu admiro, porque depois a gente fica mole. Bebê, se ele tá com fome, ele não para de chorar até não ser alimentado. Se ele tá com a fralda suja, ele não para de chorar até não ser trocado. Eles não têm paciência, mas eles são persistentes. Nós precisamos ser persistentes na paciência, termos paciência nos momentos de lutas e dificuldades. Ô Jesus, que coisa complicada, né? Não é fácil. E eu falei no vídeo da paz que eu passei por um momento muito difícil e Deus me ensinou a ter paz naquele momento. Agora eu vou falar também que Deus muito bom me ensinou a ter paciência. De vez em quando eu quero esquecer da lição. Mas, vamos lá. Julho de 2020 eu peguei Covid. Quem sabe o histórico de como começou o canal, o projeto, pode voltar aí nos primeiros vídeos que eu falo sobre isso. Em julho de 2020 eu peguei Covid. Ah, tá bom, foi leve, 15 dias em casa, tal. Depois eu tentei voltar a trabalhar, eu não consegui. E a minha cabeça não funcionava. Você pode ver isso agora, você fala assim, Julia, você tá me enganando. Mas quem os próximos de mim sabiam? Eu fiquei em silêncio porque eu tinha dificuldade de falar. Eu tive dificuldade de escrever, leitura é muito difícil pra mim, nem assistir televisão eu conseguia, tive que ficar sem trabalhar, e Deus falou assim, agora você vai ter que ter paciência. Foi difícil, mas eu acreditei no meu Deus. No dia que eu voltei da médica, e que a neurologista falou pra mim, ela falou, neurologista, né, falar melhor assim, disse pra mim, doutora Carla, uma bênção, né, ela disse assim pra mim, Juliana, você só vai poder voltar o ano que vem. Eu olhei e falei assim, o ano que vem é para marcar retorno o ano que vem? Ela falou, não, volte às suas atividades rotineiras só o ano que vem. Isso era final de agosto, comecinho de setembro. Eu falei assim, de 2020. Eu sentei na cadeira de novo e falei, não tô acreditando. Como? Eu quero trabalhar, eu quero voltar a dar aula na igreja, eu quero fazer minhas atividades. Eu falei assim, não, você precisa de um tempo. Eu cheguei em casa, sentei no sofá, no meu quarto, sentei ali e comecei a chorar. Mas eu não chorei de tristeza, eu chorei assim, de Senhor. Chorei e orei. Senhor, o que você quer pra mim nesse período de espera? Entende? Nesse período de espera, Deus nos aperfeiçoa. Deus me ajudou a ter paciência, a ter paz. E nesse período de espera foi que nasceu o projeto Amiga Bíblia. Que ele já tinha colocado no meu coração de outras maneiras o desejo de ensinar mais a Bíblia para outras pessoas. Mas eu precisava de um momento para parar, para escrever o livro. Porque como que eu ia sentar para escrever um livro se eu trabalhava bastante, fazia outras coisas? O trabalho é uma bênção também, eu gosto de trabalhar, mas eu precisava de um tempo. E naquele momento que foi passando, fui fazendo tratamento, tomando medicamentos, fazendo 1 milhão de exames, porque estava muito recente, hoje é chamado de síndrome pós-Covid, o que eu tive, mas naquela época ninguém sabia o que era. Depois, para eu retomar, sabe qual foi o exercício passado pela médica? Leitura e escrita. Lendo a Bíblia, tinha dias que eu não conseguia ler quase nada, eu pedia ajuda para minhas amigas, falava, amigas, por favor, leem para mim, me ajuda a entender o que está escrito aqui.
mas depois eu comecei a escrever. Comecei a escrever o livro Amiga Bíblia. Deus tinha um plano para aquele momento de espera. Se você está passando por momentos de espera, esperando um filho, eu também esperei 2 anos para ter o meu primeiro filho. Foram momentos, se você conhece alguém que está passando por esse momento de espera, de tentar engravidar e não conseguir, olha, ore muito por essa pessoa. Não fique perguntando muito, mas dê um abraço nessa pessoa. Esteja ao lado, não ponha pressão, porque eu sei como foi difícil, né? Esperar 2 anos, mas eu sei também que Deus foi tão bom comigo, porque nesse tempo de espera eu li, estudei, busquei a Deus, uni ainda mais meu casamento. Hoje eu vejo que isso foi uma bênção, porque eu tenho o Paulo Gabriel, que é uma bênção, que vai fazer 18 anos esse ano. Faz tempo isso, né? Mas ao mesmo tempo, no tempo de espera, como que você vai esperar? Você vai esperar se revoltando, bravo com Deus, reclamando? Ou você vai esperar com paciência, sendo submisso a Deus, sabendo que Ele está no controle da sua vida? Tem uma música que eu estava ouvindo agora no café da manhã, fala assim: esperarei com paciência aquele que me amou primeiro, e Ele está no controle da minha vida. Quando você tem fé, assim como Abraão teve, sem ver, ele sabia que Deus prometeu e ia cumprir e ia dar um filho para ele. Se você tiver fé em Deus, você vai ter esperança que mesmo que para você esteja demorando, Deus está no controle e Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele está trabalhando em você, nas pessoas à sua volta. Se você, sabe, espera, ora, tem pedido a Deus uma bênção, nesse tempo de espera você vai ser tratada, para que possa realmente glorificar a Deus. E detalhe, quando você receber a bênção, não saia do caminho do Senhor. Quantas pessoas clamam por filhos, clamam por soluções financeiras, por um emprego, a hora que recebe a bênção, deixam o caminho de Deus, deixam Deus de lado. Não seja você assim. Espere com paciência o tempo que Deus quiser e saiba que nesse caminho Ele estará te fortalecendo. Deus também é um Deus paciente. Ele nos ensina a caminhar com Ele tendo paciência, tá? Então a gente já falou de ser paciente com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Já falamos sobre ter paciência enquanto espera uma bênção, uma resposta de Deus. E agora a gente vai falar da parte mais difícil de ter paciência, que é paciência enquanto nós estamos passando por tribulações. E quem é a pessoa que está registrado na Bíblia que tem a paciência de... Quando alguém fala assim, tenha paciência de Jó. Rapaz... Esse, pelos estudiosos, esse é talvez o livro mais antigo escrito na Bíblia, né? Jó era um homem rico, abastado, cheio de coisas maravilhosas, além de bênçãos financeiras, ele buscava a Deus, e ele tinha filhos, tinha família, todo mundo feliz, alegre. Só que, chegou um tempo que tudo isso acabou. Pegou fogo, caiu chuva de granizo, vendaval, um monte de coisa. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua família. Tá, vamos ver o que aconteceu aqui. Abre aí sua Bíblia em Jó, é mais ou menos um livro meio no meio da Bíblia, tá? Jó 1. Jó 1, 21 e 22. Tá, ele perdeu os bens e perdeu a família, os filhos, né? Ainda ficou com a mulher, né? O que aconteceu? Diante disso, das notícias que tinham chegado pra ele podia falar assim, meu Deus, que coisa absurda, tá tudo errado, Deus tá sendo injusto comigo. Não, ele fala assim, ó. E disse Jó, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. As lutas, as dificuldades, as tribulações que a gente passa na nossa vida, nem todas são consequências do pecado, algumas são. Mas nem todas são consequências de pecado, a gente tem que ver, né? Sei lá, você matar alguém, você fala assim, vou ter que ir pra cadeia, um exemplo, é consequência do seu pecado, tá bom? Mas nem todas são consequência de pecado. E até os amigos de Jó falaram assim, Jó, sabe que você tá sofrendo tudo isso? Sabe por que você está sofrendo isso? Porque você deve ter pecado. O Jó falou, não, gente, olha, eu busquei a Deus, eu tô em Deus, né? E o livro todo é um diálogo, é um livro meio poético, até difícil de entender um pouco, né? Eu não estou dando uma explicação exaustiva de Jó, mas eu quero dizer para você,
Aconteceu isso, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua família. Daí, Satanás chega com Deus e fala assim, sabe por que Deus, esse Jó continua te servindo? Narra esse diálogo, hein? Por que que esse homem continua te servindo? Porque ele ainda tem saúde. Deus fala assim, tudo bem, eu libero. Pode tocar na vida de Jó, mas ele não pode morrer. Deus libera, é até difícil, uma coisa complicada esse assunto para algumas pessoas, mas que Deus te dê entendimento disso, Deus libera Satanás de atacar o corpo de Jó. Ele começa a ficar com muitas feridas. E a coceira, as feridas eram tão grandes e insuportáveis que ele se coçava com um caco de telha. Eu tenho uma coceira nas costas aqui que tem hora que eu coço até... Ai, meus filhos vão brigar comigo, mas eu coço até na parede, tanta coceira que eu tenho aqui. Mas Jó, a coceira dele, as chagas, as feridas dele era tão grande que ele se coçava com um caco de telha. E para ajudar, a mulher fala assim, Jó, olha o estado, imagina o estado que ele estava. Os amigos dele foram visitar ele e nem reconheceram. Chegou lá e falou assim, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre, larga pra lá. Mas Jó continuou firme, mesmo naquela situação deplorável, ele continuou firme. Você já viu pessoas que estavam quase para morrer, passando por situações difíceis, mas continuavam com a fé firme em Deus? Porque tinham paciência e esperança em Deus. Se você está passando por luta, dificuldade, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Às vezes é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema no trabalho, é um problema psicológico, é um problema físico, de familiar, eu não sei. Mas tenha a paciência de Jó, porque Jó cria em Deus. E nesse caminhar que Jó foi passando, ele foi conhecendo mais a Deus. Deus pergunta para ele, Jó, você acha que sabe de tudo? Mas onde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu criei o universo? Quando eu criei as montanhas? Jó, você ainda é um homem. Você é um homem. Mas eu estou no controle de todas as coisas. Resumindo, né? Mas vamos lá, vamos falar mais agora aqui, ó. Jó, depois a gente vai ler o finalzinho de Jó, que é um texto maravilhoso. Vamos lá, Romanos 12, sobre provações, sobre lutas. Agora a gente vai ler, tá? Romanos 12. 12 diz assim. Olha, isso aqui é louco. É louco, porque os ensinos de Deus é totalmente diferente do que a gente aprende por aí. É o que ele fala. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Então tenha alegria, porque você tem esperança em Deus. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Entende que você ter paciência, você vai continuar clamando a Deus sem desanimar, sem desistir. Na luta que Deus vai te ajudar a ter essa característica do Espírito Santo, que é a paciência. Tiago 5 também diz assim. É um texto também lindo. Tiago 5, 11 diz assim. Como sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Olha só. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui fala de Jó. Ele fala assim, eu admiro as pessoas que continuam perseverantes. Seja como Jó, ele não desanimou, mas naquela luta, naquela dificuldade. Filho, acho que eu não conheço ninguém que passou como Jó assim. Mas ele continuou firme em Deus, ele continuou perseverante na esperança que Deus ia cuidar dele, né? Tem um outro texto que fala aqui, Romanos, e já vou voltar em Romanos de novo, Romanos 5. Esse é pesado mesmo, né? Vamos lá. Pesado quer dizer que é difícil de fazer. Nós nos gloriamos na tribulação. Nos gloriar é nos alegrar, dar glória. Que bom que eu estou passando por uma tribulação. Olha só, ele fala assim, nós nos gloriamos na tribulação. Por quê? Tem um motivo para a tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nos ajuda a não desanimar frente às dificuldades, a manter firme no caminho de Deus. Você está passando por tribulação, é para você aprender a ser perseverante. E a perseverança nos dá um caráter aprovado. E a caráter aprovado nos dá esperança. E a esperança não nos decepciona. A esperança em Deus não nos decepciona. Porque Ele pode não fazer o que nós queremos do jeito que nós queremos, mas Ele vai fazer o melhor. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A gente falou num outro vídeo,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, mesmo esse momento difícil, em dificuldade, que às vezes você não está entendendo nada, que isso não te leve a ficar revoltado com Deus, mas te leve a caminhar cada dia mais com Deus, buscando mais a Ele naquele momento de tribulação, dificuldade, para você conseguir ter perseverança e esperança que uma hora isso vai passar. E se uma hora isso não passar aqui na terra, a hora que chegar lá no céu, todos esses problemas vão acabar. Olha que coisa maravilhosa. Aqui os nossos problemas podem durar 80 anos, 90 anos, quem vive muito. Mas imagine a eternidade, passar com Deus. Se você for perseverante, se você tiver a fé e a esperança, como Abraão teve, a fé em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, acreditando que Ele é fiel para cumprir todas as promessas, você pode estar com Ele. Que coisa maravilhosa. Agora a gente vai ler Salmo 37. Nossa, um salmo maravilhoso. É um salmo bom pra gente ler, tá, gente? Salmo também, Provérbios, eu falei que era bom. Salmo 37 diz assim, 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor. Mesmo na tribulação, saiba que Deus está cuidando. A paciência tem a ver com a paz, com a fé, com a esperança em Deus. Se você tem a fé firmada em Deus, você vai ter paciência para esperar. Que você possa realmente estar esperando em Deus, sem desanimar. Tem o Salmo 40 aqui também. E até a maioria dos salmos são salmos de clamor, de ajuda a Deus. Você pode ler salmos e fazer isso da sua oração. Diz aqui, Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Desculpa. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão em Deus. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, esperei com paciência no Senhor. Eu coloquei a minha esperança em Deus e Ele ouviu a minha oração. Às vezes pode demorar aos nossos olhos, mas nesse processo que você não se desvie do caminho do Senhor. Ao contrário, busque mais a Deus cada dia na sua vida. E sinto muito te dizer, as tribulações e as dificuldades são recursos que Deus tem para nos chamar a atenção. Porque quando tá tudo bem, a gente ora menos às vezes, a gente lê menos a Bíblia, a gente vai menos à igreja. Mas começa a apertar as coisas, a gente busca mais a Deus. Mas nós devemos buscar com paciência, sem desanimar. E sem fazer biquinho, sem fazer birra. Ai, Deus, me dá isso, preciso disso. Deus não dá, você desiste. Não, seja paciente no caminho. Tá? E agora a gente vai ler o último texto maravilhoso que está lá em Jó. Coisa linda, coisa linda. Peraí, tô passando aqui, gente. Jó 40, Jó 42, versículo 5. Tô com a minha cola aqui, tá? Minha cola. Eu tento fazer no computador a cola, mas não dá, porque eu gosto de rabiscar, entendeu? Eu sou escritora no sentido da palavra descrever com as mãos, né? Vamos lá. 42, versículo 5. Versículo 5, né? Que eu falei, versículo 5, tá? O que aconteceu? Isso aqui é no finalzinho, depois que Jó passa por tudo, tem as conversas, tem isso, tem aquilo, tal. Aquela conversa com os amigos, conversa com Deus, Deus dá a oportunidade para ele abrir o coração e Deus também fala com ele. E agora ele fala assim, ó. Meus ouvidos, ele fala para Deus, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Tem uma outra versão que fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, meu Deus, mas agora eu te conheço de contigo andar. Então quer dizer, quando a gente passa por tribulação, às vezes, as pessoas que passam por tribulação, você pode ver isso na nossa vida, as pessoas que passaram por mais dificuldades são as pessoas que têm mais confiança em Deus. Às vezes essa dificuldade que você está passando agora é para você conhecer Deus de perto, não só de ouvir falar, você ter um relacionamento verdadeiro com Ele, sentir a presença dEle, ouvir a voz dEle. Jesus disse que Ele é o bom pastor, Ele deu a vida pelas ovelhas, mas Ele diz também, principalmente, que Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Se você estiver debaixo da guarda do Senhor, deixando Jesus ser o seu pastor, você vai ouvir a voz de Deus mesmo quando passar pelo vale da sombra da morte. Você não vai temer, você vai ter paciência e esperança, porque Deus está com você. Que você possa ser uma pessoa paciente, de todo o coração. Vamos agora voltar nos tópicos aqui, nos 3 tópicos. Primeiro, paciente com as pessoas. Que você não seja aquela pessoa irritadiça, chata, estressada, que muda o ambiente para coisa ruim, que deixa as outras pessoas estressadas. Que você não seja uma pessoa assim. Que você seja uma pessoa paciente entre as outras pessoas. Tanto os de fora como os de dentro da sua casa. Pensa bem nisso. Paciência é uma das características do fruto do Espírito. Se você quer andar no Espírito Santo, se você tem andado com o Espírito Santo, paciência tem que existir na sua vida, certo? Primeiro, então paciência com pessoas. Paciência nas circunstâncias que você está esperando respostas de Deus ou esperando as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Abraão esperou 25 anos. Com paciência, com esperança, ele creu que Deus podia fazer muito mais do que ele poderia fazer, porque ele já estava velhinho e Deus, não existe nada impossível para Deus. Enquanto você estiver esperando uma bênção do Senhor, uma resposta do Senhor, não desanime, continua paciente, firme na fé, com esperança, tá? E Jó, se você estiver passando por dificuldades, por lutas, tenha paciência. Nesse caminho Deus vai te dar crescimento. E você vai conhecer Deus mais de perto, assim como Jó conheceu Deus mais de perto, passando por outras dificuldades. E qual a história maravilhosa de Jó? Depois Deus restituiu para ele muito mais filhos, bem, saúde. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas você precisa ter paciência enquanto espera isso acontecer. Talvez as bênçãos virão aqui, as transformações virão aqui, mas não tire os olhos do céu, porque é ali que nossos problemas vão acabar, não é aqui. E talvez não, eu tenho certeza, a vida aqui talvez não seja tão boa, não é tão boa, para você não querer viver só aqui. Você tem que desejar estar com Deus, na presença de Deus no céu. Mas enquanto você está aqui, enquanto o plano de Deus é que você esteja aqui, seja paciente. Ande com Deus, caminhe com o Senhor, lado a lado com Ele, tenha intimidade com Ele, leia a palavra, persevere em oração, tende alegria mesmo passando por tribulações, porque a tribulação produz perseverança, paciência, caráter aprovado e esperança. Continua firme com Deus, não desanima. Assiste os outros vídeos do canal que fala do fruto do Espírito se você ainda não assistiu, e a semana que vem a gente vai falar de amabilidade, que você seja uma pessoa amável. Ó, um grande abraço bem apertado para você e até o próximo vídeo.